Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma aula que eu retirei aqui do nosso curso Gestora de Automações com Inteligência Artificial, mas eu achei tão importante o assunto que eu tô trazendo aqui no YouTube também, principalmente para quem tá começando ou quem já faz agente de IA aqui dentro do N8N. Porque o que tá acontecendo? Eu tô vendo uma onda de pessoas ensinando a criação de agentes de inteligência artificial de uma forma que, ao meu ver, não é a melhor forma possível de criar hoje em dia. Enfim, durante o vídeo vocês vão ver, tá? Mas o que acontece? No vídeo a seguir, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar duas automações diferentes, ó. Elas são bem diferentes, a estrutura delas, porém elas fazem exatamente a mesma coisa. É um assistente financeiro direto no WhatsApp, igual esses famosos que tem por aí. Basicamente você cadastra seus gastos direto no WhatsApp ali e ele salva no banco de dados. Basicamente isso que ele faz. Fala pessoal, mais uma aula aqui no módulo de protocolo MCP. Porém, nessa aula eu não vou falar nem tanto sobre o protocolo MCP, eu vou dar mais um alerta para vocês, mas também falar um pouquinho do protocolo MCP, quando que vocês devem utilizar, tá? Ficou bastantes dias sem aulas aqui nesse módulo, porque eu estava testando muito o protocolo MCP, ele lançou recentemente ainda. Então eu estava testando bastante e o que eu tenho para dizer para vocês é que na aula passada, mostrei para vocês uma automação como essa, cheia de tools, né? Que esse aqui é um assistente financeiro. E esse aqui também é um assistente financeiro criado de um jeito diferente, um jeito, entre aspas, tradicional, vamos dizer assim. E eu fiquei testando bastante essas versões, não só do agente financeiro, mas eu criei outros agentes utilizando basicamente tools. E nos meus testes, uma coisa que eu já imaginava aconteceu, que é se você tá aprendendo a criar agentes de AI, eu tô falando isso por quê? Porque pra mim agora, no Instagram e tal, aparece muitos anúncios de gente vendendo cursos de N8N, pra vocês também deve aparecer vários. E vários desses cursos, o cara mostra a automação dele e tá cheia de tools. A automação tá cheia de tools. Muito cuidado com automações cheias de tools. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa aula. Essa aula vai ser extremamente importante. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que você deve tomar cuidado para utilizar muitas tools. Tá? Existem alguns problemas quando você coloca muitas tools na sua automação. Lembrando, essa automação aqui e essa fazem exatamente a mesma coisa. Mas essa está num formato de fluxo, vamos dizer assim. Ou seja, eu tô dizendo aqui o que eu quero que aconteça aqui, aí eu falo o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois. Eu tô transformando a minha automação num fluxo. Eu tô falando, ó, primeiro eu quero que aconteça isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu tô montando a minha automação. Eu tenho o controle quase que total dessa automação aqui. Os únicos nós que tem do agente são esses nós aqui, ó. São dois nós que ela vai passar, né? Se ela subir aqui, por exemplo, ela vai passar por dois nós de agente. O resto é tudo eu que estou controlando. Eu tenho controle total em cima da minha automação. Aqui não. Aqui o controle total é do meu agente. O meu agente tem controle total sobre a automação. A automação basicamente passa por ele e ele que faz a automação. Basicamente isso. E qual que é o problema de você deixar a sua automação na mão do seu agente? Tem alguns problemas aí, eu vou mostrar para vocês. O primeiro problema é o fato de você não ter tanto controle assim. O controle que você vai ter vai ser basicamente no prompt. E aí, cara, que entra o grande problema. A gente está lidando com uma inteligência artificial aqui e ela funciona através de comandos. Ela não está lendo a nossa mente. Muitas vezes eu inclusive cometo esse erro de achar que o agente de IA ele sabe exatamente o que eu quero, mas ele não sabe. Se eu não colocar um comando para ele decente, ou seja, um prompt para ele decente, ele não vai conseguir acertar, porque ele não vai entender exatamente o que é para fazer. A gente está lidando com uma inteligência artificial que ainda não tem poderes de ler a nossa mente. Então, qual que é o primeiro problema desse? É o prompt. O prompt tem que estar 100% alinhado, tem que ser o mais explicativo possível. Porque ele que tem que entender que horas que ele vai acessar essa tua aqui, que horas que ele vai acessar essa, que horas que ele não vai acessar essa, sabe? Em que momento que ele vai acessar todas as tools ao mesmo tempo, que momento que ele não precisa acessar nenhuma tool. Então, quando a sua automação tem muitas tools, o seu prompt tem que estar perfeito. Não pode ter nada, nenhum errinho no seu prompt e nenhuma informação vazia. Porque se tiver, é onde eu mais vejo erros do agente, tá? Então, o primeiro ponto, o prompt tem que estar 100% aliado. Segundo ponto,
O modelo que você está utilizando influencia muito. Por quê? A gente geralmente utiliza o 4.0 mini, ou nesse caso aqui o 4.1 mini, que são modelos que são bons, são modelos inteligentes, porém, não são os melhores modelos. Os melhores modelos são bem mais caros, são mais robustos, são mais inteligentes, mas são bem mais caros. E quando a sua automação tem que lidar com muitas tools, você está vendo aqui que seu agente está lidando com a automação inteira. Então, quando ele tem que lidar com a automação inteira, muitas vezes esse agente mais simples aqui não dá conta, porque ele não é inteligente o suficiente, mesmo com o prompt alinhado. O primeiro fator importante é o prompt. Mas mesmo com o prompt alinhado, se tiver muitas tools aqui, tiver uma confusão aqui, ele não vai saber como lidar com essas tools, tá? Então, outro fator importante é o modelo. Aí já chega o terceiro fator de problema quando você utiliza muitas tools, que é o financeiro. Tá, beleza, troquei meu modelo, coloquei o 4.0O. Ele é muito mais caro, então a sua automação vai ficar muito mais cara. Ponto. Outra coisa, e agora é o principal, mesmo que você não mude o modelo, não, eu vou continuar usando o modelo 4.1 mini, eu fiz um prompt perfeito aqui, eu escrevi tudo, descrevi da melhor forma possível, ele não está errando. Mesmo assim, a sua automação, mesmo fazendo a mesma coisa que essa, ela ainda vai ficar mais cara, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu tô aberto aqui os meus gastos aqui com automações. Perceba que eu coloquei a data de hoje, ó, 28/5. Eu gastei hoje 8.000 tokens e tal. O último gasto foi aqui nesse minuto aqui, ó. Aqui eu coloquei no gráfico de minutos, tá vendo? Cada minuto ele mostra quantos tokens eu gastei, tá? Eu vou até atualizar aqui para ver se entrou algum gasto novo. Acredito que não. Acompanhar, não mudou a data. Vou colocar o gráfico de minutos. Beleza, o último gasto foi nesse horário aqui, ó. Às 18h34, ele gastou 462 tokens, tá? Essa é a última informação que a gente tem. Agora a gente vai fazer o teste na prática para ver qual automação vai ficar mais caro e já adiantando, vai ficar essa daqui, mas vamos testar na prática para vocês verem. Eu acho que eu já liguei o webhook aqui, deixa eu ver se meu banco de dados não tem nada, não tem nada. Eu vou dar um executar aqui o teste e vou mandar aqui, ó. Barbearia, R$ 50. É um assistente financeiro, eu quero que ele registre para mim um gasto de R$ 50 em uma barbearia. Vamos lá, já está executando o meu fluxo. Então esse é o fluxo que eu ensino no curso, né? Já falei isso algumas vezes. Perceba que ele não tem tool. A única coisa que tem aqui, ó, é o modelo do agente, que é o mesmo, tá? Os dois modelos são 4.1 mini, muito importante. Então beleza, ele já terminou de executar. Vamos ver se ele salvou no banco de dados. Salvou. Então barbearia R$ 50 gasto. Tá funcionando certinho. Agora a gente vem aqui, ó, vamos atualizar para ver se atualizou. Quantos tokens usou para fazer isso daqui? É onde que eu quero chegar com vocês. Vamos ver. Ele ainda não atualizou. Eu vou pausar aqui para ele atualizar e quando ele atualizar eu mostro para vocês. Já atualizou, eu atualizei de novo e foi. E aqui, ó, cadê? 462 também. Por que que tá os dois valores iguais aqui? É porque eu fiz dois testes iguais, né? A primeira gravação não deu certo. Então, por isso que ele usou a mesma quantidade de tokens. Perceba que foi na hora que eu mandei. Aqui, ó. Tá vendo ali do lado, ó? Aparece input tokens, 462. Então, para rodar essa automação aqui e para salvar aqui no banco de dados, ela gastou 462 tokens. Agora vamos testar a outra automação. Quantos tokens que ela vai gastar? Vou deletar essa linha aqui. Vou vir aqui nessa automação e vou primeiro copiar aqui, trocar. Já estava com a evolution da outra. Vou salvar. Eles estão usando o mesmo modelo, o mesmo prompt, o mesmo modelo, ó, o 4.1 também, tá? E eu vou, deixa eu ver se eu apaguei, apaguei. E eu vou colocar para executar. Beleza? E vou mandar exatamente a mesma mensagem. Pronto. Agora começou a executar. E cada vez que ele entra numa tool, ele gasta tokens para isso, por isso que ela acaba ficando mais caro. Perceba que ele vai entrar em algumas tools aqui, ó. Deixar ele rodando, ó. Ele já passou duas vezes aqui, tá vendo que dá 2 itens? Ele já passou duas vezes ali, ele tá passando de novo aqui. Então, se a sua automação é cheia de tools, galera, sinto dizer que você tá gastando mais e você perde o controle sobre ela. Esse é o ponto que eu acho mais importante ainda do que o custo. O custo é muito importante, muito importante. Mas o fato de aqui eu conseguir controlar minha automação inteira e aqui não, eu fico dependente do meu agente controlar minha automação, já muda todo o jogo. Eu acho muito mais interessante esse formato aqui, beleza? Ela executou.
Perceba, ó, ela até errou, ó. Já pega o ponto do erro já, ó. Ela cadastrou coisa aqui que não precisava, ela já errou. Por que do erro? Mesma coisa que eu falei. Ou é o prompt, ou é o modelo de agente, tem que estar alinhado. Ela errou o que ela precisava fazer, colocou um 50 aqui, ela criou uma categoria a mais. E dá pra ver que, inclusive, ó, ela passou duas vezes aqui, tá vendo, ó? Dois itens. E aqui é o create categoria. Ou seja, ela criou a categoria duas vezes, sem necessidade nenhuma. Por quê? Por causa do prompt ou do agente. Então já mostrei na prática o problema. Ainda mais, vamos ver o custo. Não atualizou ainda, ó. Lembra que tem sempre esses dois aqui de 462 tokens. Eu vou atualizar de novo. Vamos ver se atualizou aqui. Vou botar o gráfico de 1 minuto. Dá pra ver só pela flechinha, né? Só pela flechinha que surgiu ali, que já gastou mais. Olha o tanto que gastou de token. 1.876 tokens. É muito mais do que é o triplo isso aqui. Matemática não é meu forte. Mas enquanto uma tá fazendo corretamente, ela tá fazendo certinho a automação, ela salvou certinho no banco de dados e ela gastou. Cadê? 462 tokens. Essa daqui, que era pra fazer a mesma coisa, ela conseguiu errar e ainda gastou. Cadê? 1.876 tokens. Ou seja, tá mais cara e tá mais burra a minha automação. Eu tô vendo muita gente ensinando a criar dessa forma aqui. Ah, eu coloquei tudo na mesma página, não coloquei o MCP, só pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas se fosse o MCP com um servidor cheio de tools, ia ser a mesma coisa, ia ser caro do mesmo jeito, tá? Então perceba a diferença que é uma automação. Que eu tô utilizando várias tools e uma automação que eu tô controlando ela. Eu vejo pouca gente ensinando dessa forma aqui, ó, que é a forma que eu ensino para vocês desde o começo. É uma forma onde a gente tem total controle da nossa automação e ela é mais barata, tá? Então esse vídeo é muito importante para vocês. Eu vejo muita gente mostrando muitas tools. Gente, quanto menos tools vocês utilizarem, melhor, tá? Existem outros caminhos além das tools. Por exemplo, essa automação aqui que eu ensino vocês criarem, ela tá um pouquinho diferente aqui, porque eu só coloquei lado a lado, é ela do atendimento completo, tá? E ela, perceba que só tem a tool do MCP aqui, e no meu servidor do MCP, eu vou colocar o mínimo de tools possível, e ela também só vai acessar as tools quando precisar de fato. Perceba que nenhum outro nó tem tool aqui dentro. Eu controlo a minha automação do jeito que eu quero. E ela vai utilizar o mínimo de tools possível. É isso que eu dou de dica para vocês, tá? Então, ó, essa aula foi muito boa, que eu mostrei para vocês um fator muito importante aqui, que é o gasto. Então, se vocês quiserem deixar a sua automação mais inteligente e mais baratas, evitem ao máximo possível utilizar muitas tools na sua automação. Utilizem só quando não tiver jeito, tá? Esse que eu queria deixar para vocês.